Você está ouvindo o audiobook de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Parte 4. Das Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Das Penas e Gozos Futuros. O Nada. Vida Futura. 958. Porque tem o homem, instintivamente, horror ao nada. Porque o nada não existe. 959. Donde nasce, para o homem, o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito. Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva uma vaga lembrança do que sabe, e do que viu no estado espiritual. Parte 4. Das Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Das Penas e Gozos Futuros. Intuição das penas e gozos futuros. 960. Donde se origina a crença, com que deparamos entre todos os povos, na existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque, sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis, se nisso pensasseis muito, e muitas vezes. 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor, ou a esperança? A dúvida, nos céticos empedernidos. O temor, nos culpados. A esperança, nos homens de bem. 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes, durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Parte 4. Das Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Das Penas e Gozos Futuros. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. 963. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa. Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha, a seus olhos, alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para a sua bondade, é destituído de valor. 964. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos, para nos recompensar ou punir. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte, são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Parte 4. Das Esperanças e Consolações. Capítulo 2. Das Penas e Gozos Futuros. Natureza das penas e gozos futuros. 965. Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. 966. Porque das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto. Isso, ademais,
depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem, para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações, e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instruir, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas. Em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une, lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados, compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la, mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos, se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. 968. Citais, entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos. Sim, gozos do animal. Quando não pode satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. 969. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados, como as causas que os determinam, e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não na poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos. Remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal, durante a vida terrena. Ah, sim, a morte não nos livra da tentação?
Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões, e de tudo o que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões, se já não têm objeto real? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que lhe não é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. 973. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados, sem remissão. 974. Donde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas, que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro, e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. 976. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui, para os bons, uma causa de aflição e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem, e lhes estendem as mãos. É essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra, não lhes perturba a felicidade. Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos, depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos, todos os atos da vida, dever-se a deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo, dilo o bom senso. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis, e a presença constante dos que deles foram vítimas.
maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado. Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. 979. Não serão, para a alma, causa de penosa apreensão, que lhe altera a felicidade, as provas porque ainda tenha de passar para acabar a sua purificação. Para a alma ainda maculada, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda haja de sofrer. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem, constitui para eles uma fonte de felicidade. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união, um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam, no mundo inteiramente espiritual, famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto, a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo, vos grupais em categorias, e experimentais, certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte, e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência, em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência, e contra as provas que lhe cumpre suportar. 982. Será necessário que professemos o Espiritismo, e creiamos nas manifestações espíritas, para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados, todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 2. Das penas e gozos futuros. Penas temporais. 983. Não experimenta sofrimentos materiais, o espírito que expiar suas faltas, em nova existência? Será então exato dizer-se que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos morais. É bem verdade que, quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento. Mas, só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como o espírito está isento de dores físicas. Porém, tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas, e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola, e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso, com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade, e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência da vida atual.
Logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo, eis. 273, 393 e 399, o homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação, já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não. Já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo, há necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro. É a consequência de sua depuração, porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros, no seio de Deus. 986. Pode o espírito, que progrediu em sua existência terrena, reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim. Desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir, lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas, então, já não está sujeito a uma expiação. 987. Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que, nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará a essa existência ditosa, que elas nada têm que expiar de existência anterior? Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te, se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas, quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão, exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. 989. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes, pelos seus caracteres, todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 2. Das penas e gozos futuros. Expiação e arrependimento. 990. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual.
Mas, também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido, uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que, nesta vida, só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem, já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte. Sempre as reconhece e, então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram, e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam, entre vós, que preferem morrer de miséria a trabalhar? 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações, e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens. Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo, para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. 997. Vêem-se espíritos, de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos, e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que deveramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, inerentes ao estado de inferioridade do espírito. 999.
Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem, e ele ache graça diante de Deus. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se, diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creiais que as resgateis, mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. 726. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve, para sua justificação, que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis, e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se, perante os homens, conserva o seu orgulho? 1001. Nenhum mérito haverá em assegurarmos, para depois de nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele, que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem, sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício, e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Lá, porém, está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás tiras aos teus gozos. Como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais, e as exigências da sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. 1002. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe nesse caso arrepender-se. O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro, que jamais se lhe tranca. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 2. Das penas e gozos futuros. Duração das penas futuras. 1003. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer, a duração dos sofrimentos do culpado, na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente e tudo, no universo, se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride, e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo.
parece-lhe mais longo. Para ele, não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordinar essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependeram. Há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso, e dizer que a criança não pode tornar-se homem. 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero, jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo, um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades, cuja posse prescreve, como um dever, às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita, e a vingança também infinita. Dizeis que, acima de tudo, ele é justo, e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom, se condenasse a eternas e horríveis penas, a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença. A cada um segundo as suas obras. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 2. Das penas e gozos futuros. Ressurreição da carne. 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas, no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais
livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm, como os outros, ou, talvez, mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação. É evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas, e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve, que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias, e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje, o número de pessoas, sinceramente religiosas e crentes. Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 2. Das penas e gozos futuros. Paraíso, inferno e purgatório. 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade, ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. 1013. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre, na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. 1014. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias, a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório. Quando são inferiores, e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa é a causa de alguns espíritos errantes, ou recém-desencarnados, falarem como o fariam se estivessem encarnados.
Inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado. Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. 1015. Que se deve entender por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio, que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar, pela eternidade toda, de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. 1017. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus, etc. Que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Por estas palavras, quarto e quinto céus, porém, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque, para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. 1018. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. 1019. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque, então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos, ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido, e, na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que, assim, só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade,
Trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias.